E hoje a nossa palavra está aqui no livro de João, no capítulo 13, no versículo 31, diz assim: Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora eu vos digo, a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meu Deus, que mensagem, não é? Só poderia vir justamente de Jesus, só poderia vir justamente daquele que amou o mundo e deu a sua própria vida. Só poderia vir daquele Deus Pai Todo-Poderoso que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas algo muito interessante que o Senhor Jesus diz aqui é que se você não consegue amar uns aos outros, você não pode ser discípulo dele. Você não pode dizer que crê em Deus, que acredita em Deus se você não ama. E eu sei, amar uns aos outros é muito fácil quando aquela pessoa já está te fazendo bem, quando aquela pessoa não contraria, às vezes, aquilo que você tem de pensamento, aquilo que você tem de ideia, aquilo que você acha ali que está ali andando junto com aquilo que você pensa também. Às vezes é muito difícil você amar aqueles que vão contra as suas ideias, vão contra os seus objetivos ou vão contra aquilo que você tem ali alimentado dentro de você. E claro, quando a palavra de Deus ela fala amai uns aos outros, é porque não seria fácil, não é? E o Senhor Jesus ainda fala amai uns aos outros como eu vos amei. Olha que interessante. Jesus, ele estava sendo ali, ele tinha acabado ali de indicar aquele que seria o traidor, ou seja, ele estava falando aqui nos versículos anteriores, no versículo 21 desse mesmo capítulo, o título diz, o traidor indicado. Ou seja, ele estava acabando de ali falar que um dentre eles iria traí-lo. Olha para você ver que interessante, que esse mandamento do Senhor Jesus, que fala um novo mandamento, veio logo após ele revelar que dentre eles ali, entre os 12, entre aqueles que estavam mais perto dele, entre aqueles que comiam na mesa com ele, entre aqueles que o beijavam, entre aqueles que estavam ali pregando e andando de um lado para o outro, falando do amor, falando da palavra, falando de tudo aquilo, um daqueles ali iriam traí-lo. E ele tinha acabado de falar que mesmo sabendo que um daqueles ali seria o traidor, ele disse, amai como eu vos amei. Então, amar uns aos outros não é só quando está tudo indo bem ou quando está todo mundo querendo o seu bem. Amar uns aos outros se torna mais difícil quando alguém no seu meio, quando alguém perto de você ou quando alguém que você nunca esperava te trai, te magoa, te frustra, te causa algum mal. Aí fica mais difícil. Mas é o novo mandamento, é aquilo que Jesus estava deixando ali, enquanto ele ainda estava com seus discípulos e ele, enquanto ainda está sempre conosco aqui no nosso coração, através do Espírito Santo, ele fala, olha, amai, perdoa quantas vezes forem precisas, quantas vezes forem necessárias. O Senhor Jesus estava falando, amai uns aos outros como eu vos amei, mesmo sendo crucificado, mesmo tendo sido trocado ali por um ladrão, ou seja, escolheram, o povo escolheu. Olha, posso soltar aqui. Hoje é o dia que eu posso soltar um dos condenados. Eu tenho aqui o Senhor, eu tenho aqui o Jesus, que se diz ali filho, né? Que se diz ali o rei, o príncipe. E tenho aqui Barrabás, um ladrão, assassino. Quem vocês querem que eu solte? E sim, absurdamente, escolheram que Barrabás, o assassino, o ladrão, fosse solto. Então, coloque-se um pouquinho no lugar do Senhor Jesus. Foi fácil para ele? Tenho certeza que, até mesmo para ele, que é o próprio Filho, que ali em carne era o próprio Filho de Deus e que, certeza que ele também se sentiu decepcionado. Se sentiu frustrado, claro, mesmo ele sabendo que aquilo ali já era para acontecer, entende? Agora você imagina nós que não esperamos, não é? O Senhor Jesus, ele já sabia que tudo aquilo ali ia acontecer, mas mesmo assim eu tenho certeza que ele se entristeceu. Porque, claro, como todos nós, sempre esperamos que as pessoas, elas
tomem as melhores decisões, né? Elas possam tomar a melhor decisão, elas possam mudar no fim das contas. Mas nem sempre as pessoas são assim. E algumas vezes, em alguns momentos, as pessoas elas vão nos decepcionar de uma forma que não será possível reverter. Uma forma que a decepção será tão grande que aquilo ali vai te machucar e vai te magoar. E você vai dizer, nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Nunca mais quero ouvir falar dessa pessoa. Mas o Senhor Jesus tem esse novo mandamento. O Senhor Jesus, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, por mais que você possa ter sido decepcionado, por mais que você possa ter sido frustrado naquilo que você sonha, naquilo que você esperava, na reação que você sonhava, você tem que entender, todo o teu coração, que você tem que amar. Continuar distribuindo amor. Oi, Meguinha! Meguinha! Aqui, a filha da pastora Fabi, da outra pastora Fabi tá aqui, veio aqui no meio da palavra para falar com a gente. E o que ela quer é isso aqui, gente, ó. Faz isso aqui com ela que fica tudo certo. Ela participa da palavra, senta bonitinha aqui, ó, até a Meg ouve a palavra. Então eu tenho certeza que se você coloca no teu coração que tudo aquilo que você faz aos outros, que você planta aos outros, volta para você, você nunca vai mais temer em perdoar. Você nunca mais vai ter medo de perdoar. Ah, mas se eu perdoar eu vou ser traída novamente. Ah, mas se eu der uma nova oportunidade as pessoas vão abusar de mim novamente. Qual o problema? Você está fazendo a sua parte. Porque no final das contas, todas as recompensas, elas vêm do Pai. Elas não vêm daquela pessoa com quem você está perdoando. As recompensas não vêm daquele que está ali sendo perdoado. Vêm do Pai. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de se decepcionar. Isso faz parte da vida humana. Isso faz parte de ser humano. Ser humano é se decepcionar. Ser humano é se entristecer. Ser humano é ter momentos em que você vai ficar assim magoado, vai ficar assim entristecido, decepcionado. Mas que daqui a pouco que eu falo assim, daqui a alguns momentos, assim, vai passar alguns minutos, algumas horinhas, você vai falar assim, Deus tem mais para me dar, Deus tem mais para fazer por mim. E quando você coloca nas mãos de Deus, Ele reverte tudo a seu favor, até aquilo que era para ser perca, frustração, motivo de vergonha ou de dor para você, torna-se em bênção, porque é Deus que nós colocamos em primeiro lugar. Então, o ame de todo o coração. E quando você ama também aquele seu próximo. Ama aquele que faz bem para você, ama aquele que não faz bem para você. Ama aquele que vai estar sempre com você ou aquele que vai te trair, vai te frustrar, vai te decepcionar. O que importa é que você entenda que o Senhor Jesus, Ele sempre vai estar ali, nos ajudando, nos auxiliando e nos fortalecendo para que possamos ali seguir em frente até o momento em que possamos estar num lugar que nunca mais sofreremos dores e nem decepções. Esse lugar é no reino dos céus. Só lá. Por enquanto aqui, não se iluda. Não se iluda que você não vai ser frustrado, que você não vai ser decepcionado. Você será. Eu serei, todos nós seremos decepcionados e muitas vezes. Mas em todas as nossas decepções, teremos ali revertido em bênçãos. Mas como, pastora, reverter decepções em bênçãos? Exatamente. Aquilo que pode, que no momento determinado, ser para você perca, frustração e vergonha, passa a ser um momento de você falar, olha como se reverteu a história que eu deixei nas mãos do Pai. Então, saiba que esse Deus todo-poderoso, esse Deus de amor, esse Deus de todo cuidado, Ele está sim, fazendo com que você possa estar sempre ali vivendo o melhor de Deus, vivendo o melhor das suas escolhas. Escolhas que te levem a agradar a Deus, escolhas que te levem a fazer aquilo que Ele deseja. E o principal, se você não amar uns aos outros como Ele amou, você não será filho de Deus, discípulo. Olha isso, olha que interessante. E como que a palavra de Deus, ela deixa tão claro como que o caminho para a gente poder seguir a Cristo, ele é muito certinho, né? Ele segue ali toda uma forma simples, mas que pode fazer tudo a perder. E então, vamos amar uns aos outros de fazer exatamente como as ações do nosso Senhor Jesus sempre nos ensinaram, tá bom? Essa é a nossa palavra de hoje. Meguinha tá aqui, acho que ela quer descer. Deixa eu ver se a Meguinha... Você quer descer, Meguinha? Quer descer? Desceu. Pronto. Quer descer. Quer ir com a mãe dela.